Se a gente falar aqui como nasceu a Faculdade de Agronomia, Maurício lembrava recentemente aí a luta do bispo, que é sociedade organizada, certo? Representa o maior segmento religioso, que são os católicos. E Dom Tomás interferiu, senão a Faculdade de Agronomia teria sido fechada. O que nós temos hoje é uma sociedade desorganizada, distribuída na periferia e nos condomínios, certo? Que não se comunica, e na hora que chegam os momentos da gente escolher os representantes, certo? Simplesmente Juazeiro virou um depósito de votos de estrangeiros, certo? Aquilo que lá atrás a sociedade conseguiu, como é que se diz, por fim, essa praga novamente voltou. Juazeiro hoje é uma cidade única e exclusivamente que funciona como depósito de voto para políticos que não têm qualquer vinculação com a gente. Agora, eu vou fazer referência aqui, você veja a questão da importância de termos um deputado. Se pudermos ter 2, melhor, se pudermos ter 3, como se colocou aqui, nós já chegamos a ter 3 deputados federais. É importante fazer uma ressalva que Joseph não teve um mandato pleno, tinha uma suplência, e o cara, quando vai na suplência, vai com suas limitações, mas eu vou falar aqui de Jorge e de Edson, certo? Jorge teve 5 mandatos, eu não vou elencar aqui, até porque nem tenho essa memória, certo? E também não é o objetivo aqui fazer a defesa da vida parlamentar de Jorge. Mas vou dar 2 exemplos aqui da atuação parlamentar de Jorge que foram cruciais para Juazeiro, de importância crucial para Juazeiro. A Codevasf, que foi fechada em Juazeiro e transferida para Petrolina, e logo no primeiro ano de mandato dele, ele conseguiu fazer com que retomasse a superintendência de Juazeiro, a 6ª superintendente. Nós éramos a 3ª, aí viramos a 6ª, certo? Mas voltamos a ter a superintendência da Codevasf em Juazeiro. E o segundo exemplo que eu quero trazer aqui é exatamente a questão da Univasf. A história da criação da Univasf tem toda uma história por trás, política. O que estava se aprovando dentro do Congresso era a criação da Universidade Federal de Petrolina, certo? Liderada pelo deputado Oswaldo Coelho. E Jorge fechou questão com a bancada da Bahia, certo? Um dos deputados que encampou essa luta com ele e foi muito decisivo na reformulação do projeto foi o deputado Walter Pinheiro, certo? Do PT. Veja bem o seguinte, são campos opostos, certo? Mas que estavam lá. Agora, claro, o fato de Jorge ser de Juazeiro e ser um representante de Juazeiro, quem teve que liderar o processo foi ele, certo? Se ele não faz essa levantada, com certeza absoluta, talvez a bancada da Bahia não tivesse se mobilizado. Então, eu não abdico da importância da gente ter... Veja bem o seguinte, numa relação rápida aqui, nós temos 5.400 municípios no Brasil, certo? E temos 513 deputados. É uma relação quase que de 1 para 10. 5.700 é alguma coisa, não? Quê? 5.700 é alguma coisa, não? 5.751, se eu não estou enganado. É uma relação, certo? De 1 para 10. Ou seja, um deputado para cada 10 municípios. Então, Juazeiro ter um deputado, ter 2 deputados. Agora, precisamos ter deputados em condição realmente de chegar lá para desenvolver um trabalho parlamentar, certo? Ser atuante, não ser... 5.570. Entendeu? É uma relação quase de 1 para 1. Então, eu quero também destacar aqui, por exemplo, a atuação de Edson. Inclusive fazendo referência a um momento excepcional de Edson em Brasília, quando se tornou ministro do Meio Ambiente, certo? Foi o único filho de Juazeiro, certo, que chegou no primeiro escalão do governo federal. E Juazeiro não deu ousadia, certo? Ninguém frequentou mais o gabinete de Edson como ministro do que seu amigo aqui, certo? Ia com muita frequência, inclusive para conversar.
e trocar ideias sobre Juazeiro. E por que que Edson não foi? Por que que Edson não foi considerado e nem explorado, vamos dizer assim, por Juazeiro, única e exclusivamente por uma questão de opiniões políticas? Não, Edson é filho do golpe. Edson é ministro de Temer, certo? E o governo municipal aliado com a presidente Dilma, que era quem tinha perdido o mandato. E nego não enxergou a importância. E, como é que se diz, Juazeiro passou em branco. Eu lembro da história de Fernando Collor, rapaz. Montaram um palco na Praça da Misericórdia para esperar a votação de Jorge Coelho. Vocês lembram disso? Sim. Eu lembro que eu estava lá. Me permita, Wilson, até para não perder o gancho, já que se falou aqui em Manoel Novaes, e a gente falando da importância dos deputados federais, é claro que essa conquista de Manoel Novaes ela não se repete no cenário de hoje. Mas na Constituição de 1946, Manoel Novaes conseguiu, projeto dele, 1% do orçamento da União era dedicado ao desenvolvimento do Vale do São Francisco. Daí os prédios dos Correios, os cais que foram construídos nas cidades ribeirinhas e outras obras de infraestrutura que o Vale recebeu. E Maurício lembrou bem, certo? Manoel Novaes criou a Comissão do Vale, a Suvale, que virou Codevasf, que lamentavelmente pouca gente sabe, certo? Essa grande companhia da administração pública federal, ela foi, nesses últimos 20 anos, totalmente desfigurada. Hoje eu falava até para Maurício, ele tomou um susto, porque ele falou, não, começa na Paraíba. Eu digo, não tem nada de Paraíba. A área de abrangência da Codevasf hoje é do Pará, que foi inclusive uma interferência política do ex-ministro da Integração, Helder Barbalho, que hoje é o governador do Pará, e que tinha a Codevasf sob a governança dele, certo? Ele alterou, foi a última alteração que foi feita, e o que é certo é que a Codevasf hoje se expande do Pará a Brasília, certo? E pegaram uma companhia, certo? Desprezaram o corpo técnico. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Acabou. Do Pará. Acabou. Transformaram o corpo funcional da Codevasf, que sempre foi composta de grandes técnicos em todas as áreas. Do quadro. Praticamente todo mundo virou fiscal, certo? Porque a Codevasf virou exclusivamente, certo? Uma carteira de movimentação de emendas parlamentares, certo? Eu acho que Milede deu aqui uma... E esses problemas todos que a gente está vivenciando agora. Estão acontecendo. A missão da Codevasf, que é promover o desenvolvimento do Vale do São Francisco, nem do Vale do São Francisco, nem do Vale do Parnaíba, nem do Vale do Tocantins, nem nada. É única e exclusivamente uma carteira, uma empresa que funciona como carteira de repasse de emendas parlamentares. Sim,